A Ana está de cabelo novo, gostaria de deixar registrado aqui para colocar na abertura do episódio. Fala galera, eu sou o Leandro Souza, diretor de operações aqui da Elotec. Estamos aqui para mais um Elocast. Lembrando que o Elocast é uma produção independente da Elotec Gestão Pública, a maior empresa de gestão pública do Paraná e uma das principais do Brasil. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o Alvará Online e para isso eu convidei o nosso líder de produtos, Fernando Rangel. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Leandro. Também temos como convidado o Michael Dias, analista de suporte aqui da área de Alvará. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado, Leandro. Solta a vinheta pra gente, Ana. Elocast. Lembrando, pessoal, que na segunda temporada do Elocast nós trazemos para vocês também os bastidores. Então, quem nos ouve lá no Spotify pode nos acompanhar e ver os bastidores das gravações lá no YouTube. Então, para falar sobre esse tema de hoje, pessoal, eu queria convidar o Rangel para falar um pouco sobre o produto, o Alvará Online. Nos últimos 2 anos, né, Rangel, diante de uma pandemia que se estabeleceu, serviços que puderam ser levados de forma online para os cidadãos ganharam muito mercado, muita frente, né? Como que o Alvará contribuiu nesse momento tão difícil que a gente passa aí no meio de uma pandemia? Obrigado aí pelo convite. Bom, o Alvará Online ele contribuiu nessa questão da pandemia para tirar a necessidade do contador ali, né, do contribuinte dele estar indo à entidade ali para fazer a solicitação do Alvará, né? Então ele faz isso de forma online, né? O Alvará Online, então, ele é uma ferramenta que onde ele permite ali que seja feita a consulta prévia locacional, né? Que é uma obrigatoriedade para algumas empresas, né? Então, a empresa, quando ela vai desenvolver a atividade dela ali, que está no registro dela ali, ela tem que fazer uma consulta se naquele local aquela atividade é permitida, né? Tem todos os trâmites, todas as tratativas que cada município tem em sua legislação, né? Tratando dessa questão da locacional, né? E o contador, quando ele faz essa solicitação, então o sistema responde isso de forma automática para ele lá, já deferindo ou indeferindo essa consulta prévia aí, né? Locacional. Então, deferiu, ok, pode abrir a empresa, né? Ele parte daí para a solicitação do alvará de funcionamento, né? E aí também tudo depende, né, da legislação e dos riscos, né, de cada atividade, né? Sendo que num risco hoje que a gente tem, que é a lei da liberdade econômica, né, que o pessoal, que o governo implantou, né, que algumas atividades aí elas são liberadas do ato público, né, então elas são liberadas do alvará. Então, quando se constitui uma empresa dessa que faz a consulta prévia locacional ali, está permitida a atividade, e essa atividade se encaixa dentro da lei da liberdade econômica, né, já é liberado do alvará, daí ele já ganha o cadastro dele ali, né, dentro do município e já pode exercer a atividade, né? E se for um grau de risco daí, né, mais alto, né, que a atividade necessite de algum laudo de alguma secretaria, o sistema também já dispara esses laudos aí para cada secretaria para eles darem andamento aí nas suas tratativas, né? A gente destaca muito hoje serviços que ganharam um maior potencial, né? Principalmente esses serviços que são disponibilizados de forma online durante a pandemia. Mas não é só isso, né, Michael? O Alvará Online ele também permite não só uma economicidade por parte do município, no que se trata em termos de processos físicos, que passam a ser, então, 100% digitais, né? Não, em momento nenhum vai haver ali uma impressão de documento, uma necessidade de assinatura física. Então, tudo isso passa a tramitar de forma digital. E também agilidade, né? Então, como o Rangel colocou hoje, com a lei de liberdade econômica, empresas que não necessitam ou que têm um grau de risco menor, ele pode sair ali com o alvará, então, dependendo do processo dentro da entidade, em menos de 24 horas. Sim, ele sai, dependendo da empresa, o grau de risco dela, em 1 hora, dependendo, ela já sai com o alvará na mão. A liberdade econômica, como o Rangel falou, ela isenta a pessoa de fazer muita coisa. Então, assim, aquela burocracia que tinha antes diminuiu muito o tempo, diminuiu o papel. Muitas prefeituras aderiram ao alvará justamente por ser tudo online. Hoje a gente não precisa mais ter papel físico, assinatura do secretário, onde às vezes o cara, já aconteceu, deu em prefeitura, o cara está ausente, então fica aquela pilha de papel acumulado.
Então, assim, já está se tornando mais digital. Isso ajudou bastante. E fora a economia de tempo, né? Hoje o alvará, o que o pessoal levava de 5 a 30 minutos para criar um cadastro, em um clique você cria o cadastro da pessoa. Então isso já agiliza bastante o trabalho da prefeitura. E como você colocou, né, Rangel, existe uma consulta prévia para isso, né? Então, digamos que o cidadão ali quer tá pensando em montar um negócio em determinado local ali do município, ele pode ir lá, antes mesmo de dar qualquer entrada na documentação dele, fazer uma consulta prévia, né? A consulta prévia, ela são para empresas, pessoas jurídicas normal, né, que a gente fala, né? O MEI ele é liberado também da consulta prévia, né? Mas as pessoas jurídicas, né, normal, né, daí os não MEI, né, os não MEI, assim, né, Simples Nacional, né, lucro presumido, lucro real, eles têm que fazer essa consulta prévia para ver se a atividade é permitida naquele local. Caso a atividade não seja permitida, né, tem alguma restrição, ele não vai poder exercer a atividade, ele vai estar sem alvará. Se ele exercer a atividade sem o alvará, ele vai estar infringindo as leis aí do município, né? Mas, assim, o alvará de funcionamento, né, ele já vai ter empresa constituída, né? Então, ele já tem um CNPJ, ele já está registrado na junta comercial, né? Então, ele está fazendo ali, vamos dizer assim, os últimos passos, que é ter o alvará de funcionamento, né? E aí ele, tendo alguma restrição, assim, ele tem que daí tramitar isso junto à entidade ali para ver o que pode ser feito, né? Se ele tira alguma das atividades que ele colocou lá, não exerce essas atividades, né? E aí não pode exercer mesmo, né? Não é só tirar lá do requerimento, né? Mas daí não exercer mesmo essa atividade para ele poder exercer as outras, né? E digamos que o grau de risco dele foge daqueles mais simples, como você colocou, onde não necessita de uma fiscalização mais abrangente, né? Nesses casos, o alvará ele já dispara para todos os órgãos competentes a necessidade de uma fiscalização, né? Então, digamos lá, vai ter que ter uma fiscalização do Vigilância Sanitária, vai ter que ter uma da Secretaria de Mobilidade, digamos, vamos dar um exemplo básico aqui, né? Um supermercado onde vai ter ali uma área de descarga que impacta nas vias públicas ali. Então, a Secretaria de Mobilidade vai ter que ir lá avaliar se ali caberia ou não um supermercado, digamos assim, né? Sim, isso mesmo. Assim que é feita a solicitação e o sistema identifique lá que é um grau de risco alto, por exemplo, um grau de risco C, né? O sistema já vai disparar os laudos para cada secretaria competente e isso é configurável também de acordo com a atividade, né? Então pode ter uma atividade com grau de risco alto para a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, e pode ter uma atividade, e essa mesma atividade não ser grau de risco alto para a Vigilância Sanitária, né? Ou vice-versa, ou pode ser grau de risco alto para ambas as secretarias, né? Então o sistema ele identifica isso. E aí, identificando as atividades, ele vai disparar os laudos. Esse laudo ele tem que ser deferido ou indeferido pela secretaria. Quando se defere todos os laudos, daí o processo segue automaticamente também, já liberando o alvará, né? O Maico, em alguns estados, a junta comercial ela optou por um sistema que integra a solicitação de abertura de empresa, né? Dá um exemplo para nós aí onde existe a integração do nosso alvará online hoje da Elotec com algum desses sistemas. Hoje nós utilizamos pegamos bastantes empresas, elas utilizam a empresa Fácil, que é da Redsim, né? Que é a Vox Tecnologia. Então a gente faz integração com esses sistemas hoje. A gente tudo através de manuais, a gente pega o manual deles de integração, faz integração. Então, um processo que ele faria normal pela empresa Fácil, ele pode usar no nosso sistema. Igual o Rangel falou, deferir uma consulta, ele vai lá ter uma solicitação, todo o trâmite que ele faria no Empresa Fácil, ele consegue fazer no nosso sistema. Isso tudo a gente parametriza, a gente configura, deixa, vamos dizer assim, o mais clean possível para não dar muito impacto também para o servidor público, né? Isso aí nós temos duas visões aí, né, Rangel? Para o cidadão, isso fica transparente, ele vai ter um local de cadastro da solicitação de abertura de empresa, que automaticamente vai integrar com a prefeitura e a prefeitura vai dar andamento, né? Isso. E para o funcionário público, a vantagem é evitar o retrabalho, né? Com certeza. Quando a entidade ela opta, né, por utilizar a Redsim, e daí, consequentemente, utilizando o sistema que a junta comercial tiver homologado, né, no estado,
a interface do contribuinte se torna esse sistema da junta comercial. Então, um exemplo no estado do Paraná, a Juscepar optou por utilizar o Empresa Fácil, que é o sistema da Vox, né? Então, essa interface do contador ali, para ele fazer a consulta prévia, para ele fazer a solicitação, ela é via Empresa Fácil, né? Então, ele preenche todos os questionários, todos os dados que precisam lá. Esses dados vêm através da integração para o nosso sistema. Nós recebemos, tratamos esses dados e devolvemos para ele, né? E se tiver que fazer laudos, tiver qualquer tratativa que a entidade tenha que fazer no processo, ela faz através do nosso sistema. Então, a interface da entidade, da prefeitura ali, né, fica no nosso sistema, e a entidade do contribuinte, do contador que está abrindo a empresa ali, ela fica dentro do Empresa Fácil ou do portal do empreendedor, que daí é federal, né, e pode ser feita a abertura da empresa por lá também. Até tem umas prefeituras que elas se preocupam, elas perguntam assim, mas eu vou ter que agora treinar os contribuintes, parar para todo mundo. Então, tipo assim, quando não muda a interface para o contribuinte se torna a mesma, é até melhor. Porque você minimiza, vamos dizer, um trabalho de ter que treinar todos os contribuintes, fazer um vídeo institucional, alguma coisa assim, para treinar eles. Então, algumas prefeituras até acham bom não mudar. Então, a gente nem mexe. A nossa interface ela é mais mesmo a do servidor público, onde muda. E para o contribuinte também tem a questão de poder acompanhar o processo dele, né? Então, digamos que é uma empresa que tem determinado grau de risco, que vai demandar uma fiscalização de uma vigilância sanitária, como a gente já colocou aqui há pouco. O contribuinte, o empresário, ele pode acompanhar essas fases e como que está cada uma delas, né? Sim. Tanto pela interface do sistema integrador da junta comercial, quanto pelo nosso sistema, pelo Alvará Online, né? Nas entidades onde não tem ainda a integração com a RedSim, né? Ele acompanha a solicitação dele através de consulta, né? Não precisa ser em área logada, na área aberta mesmo do sistema, né? Ele faz a consulta através do número do protocolo dele ali e verifica isso. E para a entidade, é uma grande facilidade que tem assim dentro do sistema que, por exemplo, chega uma abertura de empresa lá, daí ele chega lá com uma terceira alteração contratual, por exemplo. Aí o cara que está analisando ali, né, o funcionário público que está analisando ali aquela solicitação, ele olha e fala, a terceira alteração, mas cadê a primeira e a segunda alteração contratual? E aí ele pode ir lá e colocar como uma exigência no processo. Então ele vai lá e cadastra uma exigência, fala, a favor anexar, juntar, né, a primeira e segunda alteração contratual. E dispara isso volta lá para o contribuinte através ou do nosso sistema, né, do Alvará Online, ou através da interface ali da junta comercial, né? E aí ele tem que anexar essa documentação e responder. Enquanto isso, o processo dele fica ali parado em exigência. Foi solicitada uma exigência para ele tem que atender aquilo ali para dar andamento aí no processo. A grande vantagem é que normalmente o novo empresário ali, ou contribuinte, ele opta por trazer um contador, muitas vezes, para acompanhar esse processo. Então a facilidade é de que essa pessoa responsável pelo processo, ou até mesmo o contribuinte, ele pode, de forma online, atender essas solicitações que a prefeitura está trazendo ali para ele dentro do processo, para que seja dada continuidade, né? Ele não precisa, a cada etapa dessa, se deslocar até uma praça de atendimento ou o paço municipal para que atender essas obrigações que são colocadas ali para ele, né? Sim. Eu lembro quando eu trabalhei em escritório contábil, assim, que era uma rotina, né? Determinado horário do dia, você tinha que ir até a prefeitura lá para pegar aquela catatal de documentos lá e trazer de volta para o escritório para daí analisar o processo a processo, ver o que estava exigindo, tal, igual esse exemplo que eu dei, por exemplo, da alteração contratual, né? Aí ir atrás, pegar, né, tirar, xerocar aquilo ali e tal, anexar nas pastas, retornar lá para a prefeitura no outro dia, né? E aí ficar lá numa pilha, igual o Marcos falou ali, né? Ficar numa pilha de documentos lá para ser analisado. Então, assim, a burocratização que tinha antigamente aí, isso daí vem cai por terra aí com os do Alvará. Fora a segurança, né, que traz para o contribuinte também, de saber que a documentação está ali, está anexa, está de forma digital, né, sem risco nenhum de acontecer qualquer tipo de problema ali, como a gente colocou no último episódio aqui. Extravio. Prefeituras que tivemos um arquivo de prefeitura que pegou fogo. Sim. E aí perde toda a documentação lá. Então, assim, o risco que se trazia no processo físico, ele foi extremamente eliminado aí diante dos processos digitais, né? E é uma vantagem também, isso que nós colocamos aqui, né? A quantidade de usuários,
a quantidade de servidores que tinham que ser destinados para analisar processos, para atender essas pessoas na praça de atendimento e que podem muitas vezes ser realocados para outras áreas aí de maior necessidade do ente público, né, Maicon? Justamente. Uma das grandes vantagens é a agilidade de tempo. Isso eu vejo como um fator muito positivo e que já converteu muito cliente, porque assim, é muito relativo. Às vezes o pessoal, igual tem algumas prefeituras que deixam uma pessoa exclusiva para um atendimento. O problema é a pessoa chega lá para fazer um alvará, ele está começando a fazer, vem outra pessoa para ele atender. Então o cara demorava realmente 30 minutos para gerar um cadastro, ou seja, você parar para pensar, são 2 cadastros por hora. Então, assim, com essa facilidade de 2 minutos um cadastro está pronto, muitas prefeituras acabam aderindo ao alvará justamente por causa disso, para minimizar tempo. E no momento de retomada aí da economia, né, Rangel, nós tivemos eu li uma reportagem dias atrás onde o número de MEIs que estão sendo criadas mais que triplicou aí no último ano, né, justamente para, eu acho que nessa retomada aí da economia, pós-pandemia, né, então muitos perderam o emprego mesmo e agora estão de alguma forma tentando empreender, né, então essa facilidade na formalização da empresa é muito importante também para esse novo normal aí, né? Com certeza. É o reaquecimento aí da economia, né? Há alguns dias eu estive com um coordenador de ISS conversando e ele falou assim, MEI aqui por dia é 40, 50 MEI por dia que está abrindo. Eu falei, nossa, que legal, tal, né? Economia, né? E tipo assim, saindo da informalidade, né? Do vender sem nota, do prestar serviço sem nota, né? Ele falou, realmente, só que também, por um outro lado, tem muita gente que abre um MEI achando assim, não, vou abrir um MEI porque é fácil de abrir, né? Consigo abrir ali e daí eu tô legal. Só que daí às vezes ele está exercendo uma atividade que ele não pode, que nem está enquadrada no MEI, né? E tem que tomar um cuidado também. Estar dispensado, né, de ato público, estar dispensado da consulta prévia, ali no caso do MEI, né? Não quer dizer que ele possa exercer qualquer atividade. Ele tem que continuar seguindo a legislação ali. E ele é passível de fiscalização, né? Então ele vai ser uma hora ou outra fiscalizado também para... O MEI, ele pode, se ele quiser, ele pode fazer a consulta, né? Meio que opcional. Tipo assim, pela lei ele não é obrigado, mas ele pode, um exemplo assim, eu como MEI vou abrir uma serralheria. Eu quero ver se nesse bairro residencial eu posso fazer. Então, tipo assim, não é que eles não pode fazer, ele só é tipo dispensado da obrigatoriedade. Se ele quiser fazer, ele pode fazer. Porque aconteceu já, isso eu já tive um relato de prefeitura, o MEI foi lá, abriu acho que era uma metalúrgica, mesmo que era pequena, num bairro residencial. A fiscalização foi lá e fechou. Por isso que é importante, né? Sempre consultar, sempre buscar informações junto ao município, né? Para que, muitas vezes, como o Rangel colocou, né? O contribuinte abre um MEI achando que está regular e, na verdade, não está, né? Ele está passivo de multa, de, inclusive, fechamento de empresa, como colocou aí o Maicon, né? Ô Rangel, e uma dúvida, muitas vezes, dos contribuintes é com relação a se existe ou não taxa de solicitação de alvará, né? Como que funciona isso? A taxa ela depende muito da legislação do município, né? Mas geralmente sim, tem uma taxa para emissão do alvará, né? E quando a entidade ela tem, né, o nosso sistema de alvará online e o nosso sistema tributário ali, eles trabalham integrados, né? Então na geração da taxa ali já gera isso lá dentro do sistema tributário, né? Já gera o boleto, né? Tudo certinho. E quando é integrado à rede SIM, a gente faz a geração da taxa também, né? Pelo alvará online, o nosso sistema tributário gera esse boleto e envia lá para a Empresa Fácil para o contribuinte ter o acesso lá, né? Imprimir o boleto, realizar o pagamento. Quando é realizado o pagamento, o nosso sistema também já pela baixa já identifica esse pagamento e o sistema de alvará já libera, né? Já dá andamento aí no processo para a liberação do alvará. Uma das vantagens de ter um software de gestão integrado, né? Quando a gente fala, principalmente nessa parte de alvará e gestão tributária, né? Sim, com certeza. Hoje a gente não se fala mais em retrabalho, né? Não existe isso, né? De digitar em 2 sistemas, né? Emitir o boleto em um sistema, integração entre 2 sistemas, digitar próprios em outro sistema, isso daí já é coisa do passado, né? Ô Mike, nós falamos muito sobre solicitação de novos alvarás, né? E quando se fala de renovação, é possível também solicitar uma renovação de alvará dentro do sistema de alvará online? Sim, hoje o nosso alvará ele permite você fazer uma renovação, mantendo o mesmo número de processo, se eu não me engano ele muda só o ano, mas ele vai manter o mesmo número de processo, você consegue puxar todos os dados que já tinham antes,
no mesmo PRP, vamos dizer assim, né? No mesmo protocolo. E os vencimentos de cada tipo de alvará, ele vai pelo grau de risco, né, Rangel? Como que funciona isso? Quando tem uma taxa anual do alvará ali, né, ele pode ser calculado pelo grau de risco, aí depende, né, muito da legislação do município, né, mas é feito o cálculo daí anual pelo nosso sistema tributário, né, dessa taxa do já alvará. É gerada a taxa baseada no Código Tributário do município e ele já faz o cálculo anual da taxa, né? Muitas prefeituras por padrão, elas acabam pegando para fazer sempre anual. Tem algumas que fazem, tipo assim, do mês que ele acessou até o próximo, mas por padrão a maioria cobra sempre do dia 1, do 1 até 31 do 12. Fica aquele período mesmo. Legal. Pessoal, se vocês ainda tiverem alguma dúvida com relação não só ao nosso sistema de alvará, mas a todo esse fluxo que a gente contempla dentro do sistema, nos acionem aí via os canais de atendimento, né? Tanto o Rangel quanto o Michael e todo o nosso time de suporte estará à disposição aqui para maiores esclarecimentos, tá? Quero agradecer a presença do Fernando Rangel. Obrigado, Rangel. Primeiro Holocast, né? Espero que venha em mais. Obrigado, Leandro. Agradecer o Maico também. Hoje nós estamos só com o novato aqui, né, Ana? O Maico e o Rangel fizeram o prazer de participar e tivemos o prazer de poder contar com vocês, esclarecer um pouco mais as dúvidas do pessoal quanto ao alvará, quanto a como funciona isso dentro do sistema, né? E muito obrigado, Maico. Eu agradeço a confiança por trazer a gente aqui. Lembrando, pessoal, que o Elocast ele tem um episódio todas as quartas-feiras de manhã, a partir das 8, né, disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. E você também pode participar mandando temas aqui pra gente através das nossas redes sociais, sugerindo temas para os próximos episódios, para a próxima temporada também. Então fiquem à vontade de participar. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Tá, o Elocast? O Elocast é bom agora. Elocast. Rangel, e uma dúvida também dos contribuintes. E... O que mais? Erro de gravação, bastidor. Fazer um...